Você já tentou juntar dinheiro, se esforçou, cortou gasto, deixou de comprar o que queria, mas parece que a grana nunca passa de 2 ou 3 mil reais? Isso é mais comum do que parece, pessoal. E a verdade é que o problema nem sempre é falta de disciplina. Muitas vezes é falta de direção. Então, se você ainda tem menos de 10 mil reais guardado, fica aqui comigo porque nesse vídeo eu vou te mostrar 3 dicas que eu só descobri depois de juntar os meus primeiros 10 mil reais. E que se eu soubesse antes, teria acelerado muito esse meu processo. Primeira dica, não tenha medo do dinheiro. Depois que eu comecei a estudar sobre dinheiro e conversar mais com as pessoas sobre isso, eu percebi que muita gente realmente consegue poupar dinheiro. Mas a partir desse momento, as pessoas começam a ter medo de gastar, de investir e principalmente de arriscar esse dinheiro. E o que isso significa, pessoal? Que esse dinheiro ele vai ficar parado, sem trazer algum retorno financeiro, apenas desvalorizando. E quando falamos em ter retorno financeiro, a gente não está falando só de investir em ativos, como títulos de renda fixa, ações ou fundos imobiliários. Muitas vezes o que a gente precisa é de um investimento em nós mesmos, um investimento no nosso desenvolvimento. Isso pode ser através de um curso, se especializando em alguma área, de aumentar a nossa fonte de renda. E acredite, pessoal, no curto prazo, investir em você mesmo pode trazer muito mais resultado do que investir em fundos imobiliários. Então aquela pessoa que consegue sim poupar dinheiro, mas que tem medo de investir esse dinheiro, acaba perdendo o poder de compra a cada dia que passa por causa da inflação. Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, sempre diz que o risco vem de não saber o que você está fazendo. E talvez aqui, pessoal, seja o problema. Muitas pessoas ligam a palavra risco a algo negativo. E pessoal, sem dúvida, o risco ele está bem longe de ser algo negativo. O único problema do risco é quando você vai agir sem ter qualquer conhecimento sobre o assunto. Então, por exemplo, se você vai para o trabalho de moto ou de carro, você tem um risco de estar indo para o trabalho. Mas quando você tira a sua habilitação, você diminui esse risco de maneira que, para acontecer um acidente, é muito mais difícil, porque você já tem um treinamento para estar andando de carro ou de moto. E nos investimentos é a mesma coisa, pessoal. Obviamente, é muito mais inteligente manter o dinheiro parado do que agir sem pensar. É a mesma coisa de que você querer dirigir sem ter tirado uma habilitação, sem ter aprendido a andar de carro. Então tem muita gente que acaba não conhecendo sobre investimento e fica sempre tentando buscar grandes retornos sem ao menos entender o que está fazendo. E só para vocês também entenderem um pouco mais, muitas vezes a gente consegue movimentar esse dinheiro com baixo risco e já obtemos alguns resultados, muitas vezes até significativos. E nesse momento eu tenho certeza que você deve estar se perguntando: tá, mas que investimento de baixo risco eu já posso fazer com esse dinheiro e que me traga resultado? A simples ação de pegar o seu dinheiro que está parado na poupança e colocar ele em uma caixinha do Nubank já vai te trazer grandes resultados. Para você ter uma ideia, o dinheiro parado sem investimento perde em torno de 10% do valor todo ano. Ou seja, você está todo ano 10% mais pobre e nem percebe. Outro ponto que devemos dar atenção é na poupança. Não sei se vocês sabem, mas quando a taxa de juros está acima de 8,5%, a poupança vai render para você 0,5% ao mês mais TR, que equivale a cerca de 6% ao ano. E o TR, que é a taxa referencial, é historicamente mais baixa que qualquer outro investimento. Ou seja, mesmo que você não pague imposto, a poupança tem rendimento mais baixo de todos os outros investimentos. Agora, se esse dinheiro for transferido para uma caixinha do Nubank, você já consegue investir esse dinheiro em uma CDB, que é um dos melhores investimentos em renda fixa com baixo risco. Isso porque a gente está emprestando o nosso dinheiro para o Nubank, um dos maiores bancos do Brasil e do mundo. Essa simples mudança, você já consegue sair de uma rentabilidade de 6,5% para 14,75% ao ano, já que o CDB acompanha a taxa de juros. Então, quando a taxa Selic sobe, o rendimento ele vai subir junto.
E a mesma coisa quando essa taxa Selic ela cai. Mas mesmo assim, se a taxa Selic daqui a um tempo cair, ainda é uma ótima rentabilidade e principalmente segura. E aqui é interessante, uma pesquisa feita pela Ambima em 2024 mostrou que investir não é uma consequência direta de economizar. Isso porque 33% da população afirma já ter economizado ou está economizando dinheiro. Porém, menos de 15% dessas pessoas pegou esse dinheiro e investiu em alguma coisa. Ou seja, segundo a pesquisa, pessoal, 32 milhões de pessoas nunca investiram R$1 na vida dela, ficando apenas com o dinheiro parado, perdendo valor. Então, se você tem aí um dinheiro que está guardado, se você está poupando dinheiro, então tá na hora de começar a criar esse hábito de investir esse dinheiro também. E como eu falei, comece botando seu dinheiro nas caixinhas do Nubank, depois vai estudando mais sobre investimento, veja ali uma ação, um fundo imobiliário que as pessoas estão comentando, que está bem falado nesse momento, para você ir criando uma certa segurança para entender como funciona. A partir do momento que você entende como funciona, você já começa a ter ali mais tranquilidade para estar investindo de outras maneiras. Segunda dica, não pule etapas. Agora que já falamos sobre investir, você deve estar se coçando para pegar uma parte do dinheiro e buscar algum investimento para fazer. Mas calma, pessoal, vamos pensar de forma racional nesse momento. Se hoje esse é literalmente todo o dinheiro que você tem, então o certo nesse momento é construir a sua reserva de emergência. Obviamente, você já deve ter ouvido falar sobre ter uma reserva de emergência e que esse valor deve ser suficiente para bancar de 3 a 12 meses do seu custo de vida. E aqui, pessoal, uma observação interessante: esse valor ele tem que bancar seus gastos obrigatórios para viver e não seus gastos gerais. Então, se você tem conta de energia, conta de água, um boleto do carro, um boleto da casa, esses são gastos obrigatórios. Agora, você não pode colocar nele uma festa, um rolê do final de semana, um dinheiro que você quer comprar uma roupa nova. Isso não é sua emergência. E até uma estratégia interessante que eu estou utilizando nesse momento: quanto maior a sua instabilidade de fonte de renda, ou seja, se você vive de comissão, se você depende de vendas, ou se você depende de projetos, assim como eu, então a sua reserva de emergência deve ser maior. Agora, se você é um concursado, se você trabalha como CLT, você pode montar uma reserva menor, algo entre 3 a 5 meses. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu vivo de projetos, então assim, pode acontecer de algum momento eu não conseguir pegar um projeto em um mês. Pode acontecer no outro mês eu pegar muito projeto. Então, pensando nessa instabilidade que eu tenho, hoje a minha reserva de emergência me garante pelo menos 6 meses de trabalho. E eu percebi isso porque, como eu trabalho com projetos públicos, eu atendo escritórios que trabalham com projetos públicos, principalmente em época de campanha, a gente não pode estar elaborando projetos. Então, esse período de 3 meses, mais ou menos, acaba que diminui muito a frequência de projetos. Então, antes mesmo de eu conhecer essa estratégia, eu já tinha adotado ela na minha vida por entender como funciona o meu mercado. E eu aconselho que você, dependendo da sua instabilidade ou da sua estabilidade financeira, você monte a sua reserva em cima disso. E falando nisso, pessoal, eu montei aqui uma planilha que, sem dúvida, vai te ajudar muito nesse processo. Então, nessa planilha, ela vai mostrar para você quanto você deveria aportar por mês para atingir a sua reserva num tempo desejado. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e te explicar como ela funciona. Inicialmente, a gente precisa considerar alguns parâmetros, como a rentabilidade do investimento que você escolheu. Então, como a gente está falando de uma reserva de emergência, precisamos escolher um investimento mais seguro e com uma liquidez diária. Então vamos optar por uma CDB que renda 100% do CDI. Só reforçando, pessoal, sua reserva de emergência é obrigatório que tenha uma liquidez diária. Ou seja, você pode resgatar esse dinheiro em qualquer momento, inclusive finais de semana. Então vamos entender melhor como essa planilha funciona. Vamos considerar, pessoal, nesse momento que você recebe um salário mensal de R$2.000 e quer juntar uma reserva para 6 meses de segurança. Ou seja, será necessário que você junte em um ano R$12.000.
Então hoje você já possui 5 mil reais guardados, que agora que você aprendeu lá na primeira dica, já colocou esse dinheiro em uma caixinha no Nubank para render 100% do CDI, com uma taxa Selic de 14,75% ao ano. Então aqui na planilha a gente pode ver que esse valor de 5 mil já vai te render, descontando todos os impostos, R$ 50,21. Então para juntar uns 12 mil vai faltar para você 7 mil, que você vai precisar juntar em 12 meses. Então aqui, pessoal, pode parecer muito nesse momento, mas olhando na planilha aqui novamente, a gente consegue ver que você vai precisar aportar aproximadamente R$ 583,33 por mês. Mas aqui, pessoal, é o pulo do gato. Lembre que você já tem uma rentabilidade de um pouco mais de R$ 50, então o seu valor de investimento vai cair de R$ 583,33 para R$ 533,12. E aqui, pessoal, a gente já consegue ver a mágica dos juros compostos surgindo na sua vida. A cada mês que você investir esse valor, o próximo mês você vai precisar investir menos dinheiro, pois a sua rentabilidade cresce junto com o seu investimento. Tá, mas nesse momento que todo mundo está empolgado para poder estar investindo em ações e fundos imobiliários, sempre tem alguém que me pergunta: eu vou precisar montar 100% da minha reserva para poder começar a investir realmente? E o mundo ideal, sim, pessoal, seria extremamente importante montar toda a sua reserva nesse momento. Algumas pessoas, quando passam por alguma urgência e entendem a importância dessa reserva, preferem alcançar esse valor primeiramente. Mas se você acha que é muito dinheiro e que isso vai te desmotivar em algum momento, eu aconselho que você monte pelo menos 50% da sua reserva e depois vá para os investimentos de fato, tentando todo mês dividir esse valor entre seus investimentos e a reserva de emergência. Na verdade, pessoal, o único conselho que eu te dou, que você deveria seguir à risca, sem mudar nada, não ignore a importância da sua reserva de emergência. E eu falo isso, pois eu já falei aqui no canal diversas vezes que eu não montei a minha reserva de emergência e já pulei diretamente para os investimentos. Então nesse período eu tive um problema com o meu carro e um problema de saúde na mesma semana. Ou seja, eu precisei retirar o meu dinheiro dos meus investimentos, acabei saindo no vermelho, perdendo dinheiro. E o que era urgente, eu ainda precisei esperar 2 dias para conseguir estar pagando esse valor. Então, desde esse momento, eu sempre mantenho um valor de pelo menos 6% na minha reserva de emergência por segurança. Terceira dica: comece por onde você entende. Lembra do que falamos lá no início do vídeo? O risco vem de não saber o que você está fazendo. Ah, Vini, mas eu só conheço as caixinhas do Nubank. Quero ir para renda variável, mas eu tô com muito medo de começar. Então você só vai colocar o seu dinheiro no que você conhece. Se a sua experiência nesse momento é com as caixinhas do Nubank, então deixe o seu dinheiro lá. Aproveite o rendimento de 14,75% da taxa Selic, enquanto você estuda mais sobre renda variável até pegar confiança. Eu preciso que você entenda nesse momento que as caixinhas do Nubank, ele não é um investimento ideal para sempre. É muito importante que você esteja sempre diversificando seus investimentos. Mas enquanto você ainda não tem confiança em estar investindo em outra coisa, é realmente viável que você se mantenha aonde você está. É muito mais interessante deixar o seu dinheiro rendendo sem correr o risco de errar em um investimento duvidoso. E nesse período que eu comecei a gravar vídeos sobre finanças, esse assunto se tornou muito mais frequente na minha vida, e ouvindo essas histórias de outras pessoas, é muito mais comum que a maioria monte a sua reserva de emergência, mesmo que nem saiba que está montando a reserva, e depois fiquem perdidas, sem saber o que fazer com o dinheiro. E nesse momento é até engraçado, porque a resposta é tão simples que as pessoas ficam bestas de nunca ter pensado nisso. A partir desse momento, é importante começar a analisar o seu momento atual de vida para entender o que você quer investir o seu dinheiro, quais objetivos você quer alcançar e em quanto tempo você deseja alcançá-lo. Desse jeito, pessoal, você começa a estruturar melhor quais investimentos você deve escolher para poder estar compondo a sua carteira de investimento. Então, por exemplo, se você tem um capital que vai ficar parado por 1 ano, então você não pode nem passar perto de ações e fundos imobiliários.
Isso porque os investimentos em renda variável precisam de mais tempo para dar um retorno significativo. Imagina que por algum acaso você precisa desse capital em um momento de baixa. Significa que você vai perder todo o seu lucro nesse momento. E se você ficou até aqui no vídeo, eu separei uma dica extra especialmente para você. É uma dica que eu comecei a utilizar no meu dia a dia e que está me trazendo uma economia de verdade. Dica 4. Tenha um limite diário de gasto. Pessoal, vamos supor que você receba R$3.000 por mês. Então você vai pegar esse valor e dividir ele por 30 dias. Significa que você vai poder gastar R$100 por dia. Então dessa maneira, você já vai conseguir organizar melhor sua conta, sabendo que você pode gastar no máximo R$100 para que os seus 3.000 dure o mês inteiro. Mas Vini, a minha conta de energia custa R$200. Como que eu faço nesse momento? Eu pago parcelado? Não, pessoal. Se no dia 7 você pagou sua conta de energia de R$200, significa que no dia 8 você não vai poder gastar nada para estar equilibrando os valores. Então, por exemplo, no início do mês você pagou sua conta de energia, pagou sua conta de água, internet, cartão e mais algumas coisas, e tudo ficou R$800, significa que você vai precisar ficar sem gastar nada durante 7 dias do mês, de maneira que você consiga equilibrar seu limite de gasto. Outro ponto importante, caso você consiga equilibrar todos os dias e durante 3 dias você não gastou nada, significa que o seu saldo está positivo em R$300. Dessa maneira você tem duas opções. A primeira, que eu acho mais interessante, é você pegar esse dinheiro e gastar ele investindo, ou você pode simplesmente gastar ele de outra maneira, tendo uma espécie de crédito com você mesmo. Nesse caso, eu já não acho uma boa opção. Mas para que isso? É simples, pessoal. Isso vai fazer com que o seu dinheiro, de alguma maneira, sobre no final do mês. Então, quando você tem um teto para gastar, ou seja, um limite diário, você já consegue se controlar melhor. Eu vou até fazer um vídeo aqui no canal só sobre essa estratégia aqui, porque de tudo o que eu tô falando pra você nesse vídeo, essa quarta dica, e por isso que eu deixei ela por último, foi a que mudou completamente a minha forma de economizar dinheiro. Então é isso, pessoal, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se alguma dessas dicas vai fazer diferença pra você, pega esse vídeo, manda pra algum amigo seu que também tá precisando, que tá com alguma dificuldade financeira, que você vai estar ajudando ele e me ajudando também, beleza? Valeu, tamo junto e tchau!